Irmãos, você tem aí em mãos a lição de número 21. É isso? A sexta trombeta, vamos abrir então lá em Apocalipse, capítulo de número 9. Irmãos, só relembrando aqui alguma coisa para nós, bem rapidamente mesmo. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos um quadro, que é o livro de Apocalipse, ele é apresentado em 7 quadros. Então, o primeiro quadro vai do capítulo 1 até o capítulo 3, onde nós temos ali as 7 igrejas, que representam as igrejas, né, na terra. Do capítulo 4 até o capítulo de número 6, nós temos ali uma segunda visão, né, o segundo quadro, que vai mostrar a soberania de Cristo. E esse segundo quadro, ele vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Jesus. E aí então nós temos as trombetas, que começa ali no capítulo de número 8 e vai até no final do capítulo de número 11. Então nós estamos nesse momento estudando as trombetas. Então a sétima trombeta, que nós ainda iremos estudar, o que é a sétima trombeta? É o fim de tudo, né? A consumação. Jesus vai mostrar Jesus Cristo reinando no céu com o seu povo. Então, se você observar ali a sétima trombeta, capítulo 11, versículo 15, por exemplo, só adiantando aí alguma coisa. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, então Jesus Cristo, ele reina pelos séculos dos séculos. O povo de Deus ali é glorificado na sétima trombeta, e aí depois do capítulo 11 vai começar um novo quadro. Então nós estamos aqui na sexta trombeta. O que é a sexta trombeta? A sexta trombeta, ela é uma manifestação do julgamento de Deus sobre os ímpios. Ou seja, todas as trombetas, elas são manifestações do julgamento de Deus sobre os incrédulos, né? Sobre aqueles que não creram em Jesus Cristo. Então vamos ver ali capítulo de número 9, versículos 13 até o 21, é um assunto bastante denso, mas nós vamos estudá-lo aqui, e eu peço aos irmãos que, conforme tiverem dúvidas, né, façam suas perguntas ou colocações. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias,
nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Irmãos, então aí a sexta trombeta, pedi para o Ricardo passar o slide, é o Renatinho que está lá em cima, Renatinho e o Marcel, né? A sexta trombeta é também uma punição aos ímpios impenitentes, como todas as trombetas, né, são manifestações de julgamento sobre a criação e sobre os ímpios, como nós vimos. Então, a sexta trombeta é uma manifestação da punição de Deus aos ímpios impenitentes, né? Por que impenitentes? Porque eles não se arrependem dos seus pecados, não há arrependimento, não há transformação dos corações. O que é a sexta trombeta? É a continuação da resposta de Deus à oração dos mártires. Qual foi a oração dos mártires? Ó Senhor Santo e Soberano, até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, o que são as trombetas? São a resposta de Deus à oração dos mártires, né? A oração dos santos. Por quê, meus irmãos? Quando nós oramos, o que nós vimos que acontece lá no capítulo anterior? Quando nós oramos, nós vimos que as nossas orações, elas são levadas até a presença de Deus, e quando as nossas orações chegam a Deus, Ele responde às nossas orações. Então, os mártires, eles oraram: Senhor, o Senhor não vai fazer justiça? O Senhor não vai julgar? O Senhor não vai vingar? E Deus aqui está mostrando a sua justiça sobre os ímpios, sobre os pecadores. Então aqui nós temos que como que uma descrição e alerta do juízo final. Por que a sexta trombeta é como uma descrição e alerta sobre o juízo final? Porque na sétima trombeta nós já temos o povo de Deus glorificado nos céus, e Cristo reinando pelos séculos dos séculos. Então, a sexta trombeta, o juízo final, ele antecede, né, o reinado de Cristo pelos séculos dos séculos. Ok, próximo slide. Anjos aprisionados. Vamos lá, capítulo 9, versículo de número 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma grande voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, o que aparece aí no versículo 13, nós temos vários detalhes, né, que se apresentam. O primeiro detalhe que aparece aí é o do altar de ouro. Então, veja ali o versículo 13 mais uma vez. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro. Que altar é esse, né? Altar de ouro. Esse altar, ele já apareceu outras vezes aí no livro do Apocalipse. Esse altar é o altar onde as orações dos santos, elas são oferecidas. Esse altar, debaixo dele, estão as almas dos mártires, né? Como nós vimos. E o que representa esse altar? Todas as decisões e acontecimentos das trombetas partem desse altar, ou seja, esse altar é o altar de Deus, é o altar da manifestação da soberania de Deus, da soberania de Cristo. Então aqui aparece esse altar de ouro, né? O sexto anjo, ele toca a trombeta e sai uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra onde? Veja aí o final do versículo 13. Na presença de Deus. Então, é um altar que representa aqui a presença de Deus. Todas as decisões, todos os acontecimentos do Apocalipse, tudo acontece debaixo da soberania de Deus, tudo acontece direcionado pela presença de Deus.
Então, ele mostra aqui, primeiramente, né, antes de mostrar a trombeta, ele mostra esse altar de ouro. Próximo slide. Os mártires debaixo do altar, né? Os mártires oram debaixo do altar. A oração dos mártires é uma oração mediada por Jesus Cristo. Ele mostra ali, ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar. E nós vimos que esse altar, ele representa ali o altar da expiação de Cristo. Então, a oração dos santos é mediada pelo sacrifício de Jesus. Nós já vimos isso em textos anteriores, né? E Deus responde às orações punindo os inimigos. E a forma de punição, a forma como Deus vai punir os ímpios, essa forma ela é escolhida por Deus. A igreja não ora, né, para que Deus, pela maneira como Deus vai punir os inimigos, mas Deus vai punir os inimigos em resposta às orações do seu povo, em resposta às orações da igreja. Próximo slide. Então, volta ao slide, por favor. Então, você tem ali uma imagem, né, de um cristão com uma Bíblia, e sobre essa Bíblia ele está fazendo orações. Então, nas nossas aulas aqui, nós temos frisado isso, o nosso dever de orar conforme a palavra de Deus, para que a palavra de Deus se cumpra. Amém, queridos? Temos que orar conforme a palavra. Como nós vamos orar conforme a palavra? Conforme nós conhecemos a palavra, então nós oramos. Então, o cristão que não conhece a palavra, ele não ora segundo a vontade de Deus. Para orar segundo a vontade de Deus, você precisa conhecer as Escrituras. E Deus está dizendo aqui que, quando Deus mostra esse tipo de oração, Ele está mostrando como nós devemos orar. E nós devemos orar para que Deus manifeste o seu reino, para que Deus manifeste a sua justiça. Ele é o Deus soberano. E Ele é quem vai pôr em ordem tudo aquilo que está desordenado. Próximo slide. Então, quando o anjo toca a trombeta, vem uma voz, né, uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. O que essa voz diz? Veja ali o versículo de número 14. Dizendo ao 6º anjo, mesmo que tenha trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, essa voz, ela ordena a soltura destes 4 anjos, né? Esses 4 anjos, eles são anjos malignos. Por que eles são anjos malignos? Veja aí no texto. Porque eles estão presos, eles estão aprisionados, eles estão amarrados. Então, a voz ordena que eles sejam soltos. Aonde eles estão? Qual a posição deles? Eles se encontram atados, eles se encontram amarrados, presos, junto ao grande rio Eufrates. E o que representa o rio Eufrates nas Escrituras? Ele representa a Assíria, representa a Babilônia, que são inimigos de Deus, mas ele também é uma fronteira, a fronteira máxima de Israel. Deus prometeu que a terra de Israel, né, ou a terra prometida, ela se estenderia ao máximo até o rio Eufrates. Então, o rio Eufrates, ele representa uma fronteira entre Deus e os seus inimigos. Uma fronteira entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E nessa fronteira entre o reino de Deus e o reino de Satanás, estão esses 4 anjos presos. Esses 4 anjos, eles estão amarrados e eles serão soltos no tempo determinado. Próximo slide. Dizendo ao 6º anjo, mesmo que tenha trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano,
para que matassem a terça parte dos homens. Então, esses anjos, né, que eles serão soltos. Você tem aí a imagem, né, de um anjo amarrado, né, preso. Esses anjos eles serão soltos no tempo determinado. Então, na quinta trombeta, na trombeta anterior, quando veio ali um exército de demônios, aquele exército de demônios, eles não podiam matar os homens, mas eles podiam fazer o que com os homens? Apenas atormentá-los, né? Agora, esses anjos, né, esses demônios que serão soltos agora, eles não vêm para atormentar, mas eles vêm para matar, eles vêm para executar um terço da humanidade. Então, veja ali o versículo 15, mais uma vez. Estou tentando explicar assim com bastante calma, né, com bastante clareza, porque o assunto ele é complexo, né? Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, na quinta trombeta, na trombeta anterior, o exército de demônios não podia matar os homens, apenas atormentá-los. Mas na sexta trombeta, eles vêm para matar, executar um terço da humanidade. Qual a data, meus irmãos? Quando isso vai acontecer? Veja ali o versículo de número 15. O versículo 15 responde, né? Eles se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Nós não sabemos a data, mas há um dia certo, né? Há um dia certo em que esses demônios serão soltos para matar um terço da humanidade. Então o texto diz bem claro, né? Eles estão preparados para a hora. Então tem a hora certa, o dia certo, o mês certo e o ano certo em que eles serão soltos. Por que João diz aqui a respeito da hora, o dia, o mês e o ano? Por quê, meus irmãos? Porque isso mostra que Deus tem a hora, o dia, o mês e o ano em que Ele vai fazer justiça. Deus já tem o dia certo, Deus já tem o tempo determinado em que Ele vai fazer justiça sobre a humanidade impenitente. Nós sabemos qual é esse dia? Nós não sabemos. Nós já temos visto manifestações do julgamento de Deus. Mas há um dia de julgamento final em que nós não conhecemos, mas que já está determinado por Deus para que isso aconteça. E vai ser um dia terrível para aqueles que não creram em Jesus Cristo e não entregaram a vida a Ele. Próximo slide. Os anjos soltos, eles também têm um exército. E ele soma 20 mil vezes 10 mil. O que, se fosse tomado literalmente, daria 200 milhões de cavaleiros. Então veja ali o versículo de número 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então, esses 4 demônios, né, esses 4 anjos caídos, que estão amarrados, que serão soltos, eles trazem com eles um exército de 200 milhões de demônios. É um número muito grande, né? Um exército enorme. Isso vai mostrar o quê? O poder destrutivo desses demônios. E o número deles é semelhante ao número dos anjos no céu, porque em Apocalipse 5, 11, diz o quê? Que o número dos anjos no céu é de milhões, milhares de milhares. Daniel capítulo 7, versículo 10,
mostra a mesma coisa. E o número desse exército de demônios, ele é muito grande. Isso demonstra o que também? Que ninguém vai ficar sem receber a punição divina. Quando Deus executar o seu juízo, todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, das suas más obras, eles receberão a visita deste exército e receberão o juízo de Deus sobre as suas vidas. É isso, irmão, é isso que vai acontecer na batalha final, Manuel. É isso que vai acontecer na batalha final. Agora, veja bem, essa punição de Deus é para quem? É para os incrédulos, não para os crentes. As 3 últimas trombetas, né, os 3 ais, eles alcançam aqueles que não têm o selo de Deus e aqueles que têm a marca da besta, né, aqueles que têm o número da besta, que nós vamos ver mais adiante. Então, esses demônios, né, que são 200 milhões, eles não vão tocar no povo de Deus. Então, nós que somos cristãos, nós não devemos temer isso, mas isso é um alerta para nós. Que alerta é esse? Que se nós não formos de fato convertidos, o julgamento de Deus virá sobre nós. Então é para a igreja se despertar, é para a igreja ser despertada. Próximo slide. A descrição dos soldados malignos. Vamos ver ali do versículo 17 até o 19. A descrição dos soldados malignos. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com as serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Uma pergunta aqui: por que eles mataram ou irão matar apenas a 1/3 dos homens? Porque eles só podem agir segundo Deus permitiu, e Deus permitiu que eles matassem apenas 1/3 dos homens. Nós temos visto isso aqui nas nossas aulas, que o diabo ele só pode agir sob restrição, ele só pode agir até onde Deus permite, ele não pode ir além do limite que Deus determinou. Em todas as trombetas nós vemos isso acontecendo. As trombetas, elas vão até o limite que Deus determinou, elas não passam desse limite. Então, a descrição aqui dos soldados malignos: couraça cor de fogo, jacinto e enxofre. Isso mostra o que, meus irmãos? Que é uma descrição de demônios que eles vêm realmente do inferno, porque fogo e enxofre está ligado ao quê? Ao inferno e à punição eterna. Inclusive, não só os homens ímpios sofrerão esse tipo de punição, mas inclusive os demônios também sofrerão essa punição. Fogo e enxofre nos faz lembrar também do quê? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, as 2 cidades ali impenitentes, elas foram destruídas com o quê? Fogo e enxofre. Então, eles têm couraça cor de fogo, jacinto e enxofre. Os cavalos, a descrição dos cavalos: cabeça de leão, da boca saía fogo, fumaça e enxofre. Cauda com corpo e com cabeça de serpente. Então, a gente imagina um monstro maligno, né? Cabeça de leão, uma cauda que é uma serpente, né? O bicho é feio. O bicho é feio. Então, essa é a descrição desse exército, né? 200 milhões desse tipo de seres
que vem para matar um terço da humanidade. Próximo slide. Então a gente tem aí o não arrependimento dos homens. Veja o versículo 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Por que não houve aqui, meus irmãos, o arrependimento? Por que não houve o arrependimento? Porque o arrependimento ele é uma obra do Espírito Santo no coração do homem. O arrependimento não é um despertar da humanidade, pela sua própria capacidade de conscientização, né? Mas o arrependimento, ele é uma obra do Espírito Santo no coração dos homens. Se Deus não abrir o entendimento, se Deus não abrir o coração, se o Espírito Santo não agir para trazer o arrependimento, os homens eles continuam mortos em seus delitos e pecados. Mortos em delitos e pecados. Então, qual é a oração da igreja? A igreja, quando ela vai evangelizar, ela não crê que as pessoas vão entender e vão se converter. A igreja crê que o Espírito Santo vai agir por meio do evangelho e as pessoas se converterão ao evangelho. Mas se o Espírito Santo não agir, não existe conversão. Não existe conversão na Bíblia fora da ação do Espírito Santo. É por isso que nós não podemos admitir que, se o Espírito Santo for tirado da terra, haverá qualquer tipo de arrependimento, porque não há arrependimento fora da ação do Espírito Santo. Então veja só, diante de todos esses flagelos, diante de tudo isso, né, que acontece, não acontece o arrependimento. E a gente sabe que arrependimento, a palavra arrependimento e a palavra conversão na Bíblia, elas podem receber a mesma tradução. Então, sem a ação do Espírito Santo não existe essa transformação da mente e do coração. A gente sabe, então, que a conversão é um milagre de Deus, é uma obra, é um novo nascimento. E o novo nascimento a gente sabe que a gente não pode produzir. Só o Espírito Santo pode produzir o arrependimento em nossos corações. Os flagelos, nós vamos ver adiante, eles só levam os homens a blasfemarem ainda mais contra Deus. Porque diante da dor, diante do sofrimento, os homens, no lugar de arrependimento, eles blasfemam contra Deus. Não existe a transformação do coração, né? Eles acusam Deus, né? E a humanidade faz isso o tempo todo, porque o tempo todo nós ouvimos: se Deus é bom, então por que acontecem coisas ruins? Se Deus é bom, então por que coronavírus? Se Deus é bom, então por que epidemias? Por que enchentes? Por que essas coisas acontecem se Deus ele é bom, se Deus ele é justo? Então, por que existe o problema do mal? Quando, na verdade, todas essas coisas deveriam servir para nós como um alerta. Como um alerta de que o julgamento final ele está se aproximando. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E que tudo que sofremos nessa vida é tão somente em consequência das nossas faltas, tão somente consequência dos nossos pecados. Ele não entende, ele não compreende. A Bíblia diz, né, que o homem natural ele não entende, ele não compreende. Mas ele tem consciência de Deus e tem consciência do pecado. Lá em Romanos capítulo 1 deixa claro isso. Que aquilo que é possível conhecer de Deus, né, os seus atributos comunicáveis, eles têm conhecimento,
Eles têm conhecimento da lei moral de Deus, mas, como diz o Salmo 2, eles simplesmente dizem: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Eles querem viver a vida à sua própria maneira. Mas veja aqui o versículo de número 20, mais uma vez. Diz ali, olha: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Que são obras, isso deixa claro o quê? Que os flagelos que estão vindo sobre eles é por causa das obras das mãos deles. Se Deus está mandando esses julgamentos, é porque eles são merecedores desses julgamentos, né? Eles têm obras nas mãos, obras que são merecedoras desse julgamento de Deus. E eles não deixaram de adorar quem aí, meus irmãos? Não deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, por trás aqui do julgamento de Deus está o pecado da idolatria. Está o pecado da idolatria. E a Bíblia vai vai nos ensinar que por trás das imagens de escultura estão quem? Os demônios. Por quê? Por que eles estão? Não é que eles estão dentro das imagens, né? Não é isso, eles estão agindo por trás. Porque eles seduzem os homens ao engano, levam os homens ao engano. Então, aqueles que se ajoelham diante das imagens, na verdade, eles estão sendo seduzidos pelos demônios. Então, vamos ver aqui alguns textos que nos ensinam coisas importantes a respeito disso. Veja, por exemplo, Salmo 115. Honras somente a Deus. Exatamente isso que o senhor Dario está falando, né? Honra somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, meus irmãos, aqui este salmo, ele nos deixa claro que nós devemos dar honra somente a Deus. Mas os homens, eles não dão glória a Deus, eles atribuem a obra de Deus aos ídolos. Ídolos que têm boca e não falam, que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E aqui há uma maldição sobre os idólatras. Veja o versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles, ou seja, tornem-se semelhantes aos seus ídolos, os que os fazem e os que neles confiam. Então, é errado tanto fazer quanto confiar. E aqueles que fazem ídolos e aqueles que confiam nos ídolos, eles se tornam como seus ídolos, se tornam mortos. Porque a descrição aqui, tem boca e não falam, tem olhos não veem, tem ouvidos não ouvem, nariz mas não cheiram, seus pés não andam, suas mãos não apalpam, som nenhum lhe sai da garganta. Está querendo dizer o quê? Que esses ídolos, eles são ídolos mortos. E todos os idólatras também se tornam como que mortos em delitos e pecados. É por isso que, diante do julgamento de Deus, eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram porque seu coração é um coração morto em delito e pecado. Eles não conseguem responder, eles não podem por si mesmos responderem aquilo que Deus, ao julgamento que Deus está trazendo.
Veja ali, Salmo 135, versículo de número 15. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Salmo 135, versículo 15. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Não tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião seja bendito o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Ou seja, aqueles que foram transformados por Deus, eles bendizem somente a Deus. Agora voltemos lá para o texto de Apocalipse, capítulo de número 9. Então veja ali o versículo 20 mais uma vez, capítulo 9, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Aqui ele mostra como que os principais, ou em destaque, algumas obras da carne, o assassinato, o desejo de que o outro não exista mais, ou de que seja morto. Feitiçarias. Meus irmãos, feitiçarias engloba também idolatria, mas aquelas pessoas que fazem agouros, que fazem realmente feitiçarias, Não existe mesa branca ou mesa não branca, magia negra ou magia branca. Biblicamente só existe magia, tudo é do diabo, Então aqueles que são feiticeiros, aqueles que se prostituem, que vivem em impureza, aqueles que furtam, eles não herdarão o reino dos céus, receberão o julgamento de Deus. Veja lá, só adiantando, Apocalipse capítulo 21, o versículo de número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então volte lá para Apocalipse capítulo 9. A sexta trombeta. A sexta trombeta deixa claro que não há ali nessa trombeta a intenção de arrependimento de Deus para os homens, porque a Bíblia deixa claro que uma parte vai morrer, a outra parte não vai se arrepender, e todos eles ali ímpios receberão o julgamento final de Deus. E depois da sexta trombeta vem a sétima trombeta. Veja lá o capítulo de número 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então a sétima trombeta é o reinado eterno de Cristo, não apenas por 1000 anos, mas o texto diz aqui, ele reinará pelos séculos dos séculos. Versículo 16, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra.
Então, o que é a sétima trombeta? É o julgamento final e o reinado de Cristo estabelecido. E aí, depois da sétima trombeta, começa uma nova visão de João, um outro quadro, onde ele vai nos mostrar realidades que ele ainda não mostrou até aqui. Meus irmãos, semana que vem nós vamos parar por aqui, porque eu não quero entrar ali no capítulo de número 11, aliás, no capítulo de número 10. O capítulo de número 10, nós vamos ver ali os anjos, os 7 trovões, João e o livrinho, e ordens de Deus para medir o santuário. Isso aí é um interlúdio, algo que fica entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, né? É algo que Deus quer mostrar para a igreja, algo que Deus quer mostrar exclusivamente para o seu povo. É interessante entrar e terminar, né, este assunto. Então, vamos orar então, queridos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, colocamos diante de Ti, Pai, os nossos corações, e oramos, Pai, para que os nossos corações de fato sejam do Senhor. Oramos, ó Deus, para que haja de fato uma conversão em cada um de nós, Pai, que cada um busque a confirmação da sua vida com Deus, da sua conversão. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor traga arrependimento a este mundo, e oramos, ó Deus, para que o Senhor traga o Teu reino e justiça também sobre aqueles que não se arrependerem, porque essa é a realidade que a Tua palavra nos revela. E pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo nesse domingo, Pai. Domingo, dia do Senhor, dia de culto, dia de adoração. Rogamos ao Senhor que possamos voltar à Tua casa com alegria, para com alegria cultuarmos o Teu nome, ouvirmos, Senhor, a Tua voz. Nos abençoe com a Tua presença nesse dia, em nome de Jesus que nós oramos. E oramos também a oração que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Bom domingo a todos, Deus os abençoe.